Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de novo, dando sequência a essas séries de vídeos, onde, através das experiências fora do corpo, dessas atividades, fora do normal, vamos assim dizer, da maioria das pessoas, veio então, através desse meio de comunicação, buscar levar a vocês um pouquinho dessas histórias, desse mundo tão bonito, nesse mundo espiritual que está ali, esperando a cada um de nós. Eu gosto de colocar a todos que a experiência fora do corpo não é um privilégio, mas é para todos. Então as portas estão abertas, É só querer, ter vontade. Então busque, se você quer, busque. Pode ser que você consiga rápido, pode ser que demore um pouco, até mesmo, quem sabe, até uma vida toda, Por que não? Temos que ir batendo na mesma tecla, ir crescendo, para que assim ele possa nos dar essa chance. É importante que muitas vezes nós queremos algo que não está do nosso alcance ainda. É necessário uma preparação, é necessário se preparar, E para esse preparo, o fundamental é que você busque o caminho do bem. Seja uma pessoa boa. Então, é o pacificar-se. E o pacificar, encontrar a paz, é deixar Jesus tomar conta de cada um de nós. Certo? Então Jesus veio trazer esse caminho tão bonito da liberdade para encontrarmos assim o seu reino, E para que assim aconteça, temos que buscar seguir o seu caminho. Então é através do testemunho. É o buscar fazer na nossa vida o que Jesus ensinou, o que ele fez. Então Jesus, ele era um ser que, quando estava no nosso meio, ele mesmo disse isso, ele tem a autoridade. A autoridade significa que no momento que ele ensina, ele fala algo, ele antes colocou em prática. Ele não fala de algo que ele não coloca em prática. É sempre ele colocando em prática primeiro. Então tudo aquilo que ele ensinou, ele fez antes. É o testemunho. Então o tema maior então dessa conversa que nós vamos ter hoje, é sobre palavra forte chamada hipocrisia. Um ser hipócrita. Então, um ser hipócrita é aquele que se coloca perante o outro com uma máscara, com uma fachada, mas o ser verdadeiro dele é outro. Então, é um fazer de conta. É usar a vida como uma peça teatral. Você faz de conta que é alguém, faz de conta que tem conhecimento, faz de conta que sabe tudo, então se coloca perante os outros com esse, entre aspas, com esse poder todo, e por trás disso tudo você é vazio. Você totalmente não tem nada disso,
ou se tem conhecimento, não coloca em prática todo esse conhecimento. Então não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum assim proceder. Então essas máscaras que nós colocamos hoje, né, infelizmente, todos fazem isso, na sua maioria, às vezes até sem querer. Então, quando você se coloca fora de casa, vai para o seu serviço, por exemplo, né, você não é o mesmo que é em casa. Você se transforma para manter uma aparência daquilo que você não é. Ou ainda na igreja. Então, você, na sua casa, você é de um jeito. E quando você chega lá na igreja, você se coloca como um santo. Né? Isso se chama hipocrisia. Você se coloca numa imagem que você realmente não é. E aqueles que te conhecem, né, entendem, percebem toda essa sua hipocrisia e não dá valor pelo que você faz, pela sua vida. Né? Não tem sentido nenhum você ter essa forma de existência. Você não consegue convencer ninguém, tá certo? Outro dia, conversando com uma criança, onde os pais são ministros da igreja, né, os dois, a mãe e o pai, ministros da Eucaristia, ficam ali na frente junto com o padre, né, ajudando o serviço aí do altar. E perguntei para ele: eu não vejo você na igreja, você não acompanha os seus pais? Ele falou para mim assim: não. Eu falei: mas por quê? Porque os meus pais, eles falam uma coisa e fazem outra. Então eu não acredito neles e não vou com eles. Foi essa a resposta dessa criança de 10 anos. Não acompanha os pais na igreja porque eles não fazem acontecer, né, aquilo que eles ensinam. Não dão testemunho, tá certo? Isso se chama então hipocrisia. São hipócritas. Nem em casa, dentro do seu próprio lar, conseguem fazer acontecer a vontade de Deus. Mas saberá como que são dentro de casa, né? Então, não convenceu o filho, provavelmente não vai convencer os seus parentes, não vai convencer ninguém, né? São figuras que estão ali junto no altar, servindo, todo fantasiado, bonitos, mas sem valor. Jesus chamava essas pessoas de sepulcros caiados. São bonitos por fora, mas por dentro são podres, né? Não tem nada dentro. Não tem valor algum. Não conseguem nada. E, continuando nesse mesmo tema, né, quando nós assim fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, e às vezes não percebemos, né, essa nossa atuação de hipócritas, buscamos a Deus muitas vezes com preces, pedindo, buscando interceder por outros, né? Deus não ouve quem é hipócrita. É preciso dar testemunho, é preciso realmente viver aquilo que ele ensina. É o dar testemunho da fé. Então, quando você entra pelo caminho, dá testemunho e busca viver realmente os ensinamentos de Jesus na sua vida, daí você é ouvido. Deus ouve, né? Deus ouve. Às vezes, então, na nossa vida, no nosso dia a dia, pedimos tanta coisa a Deus e às vezes ficamos bravos que Ele não nos ouve. Daí vem a pergunta: será que você está fazendo a sua parte? Está dando testemunho? Está procurando viver, né? Fazer realmente experiências
buscando ser Jesus na sua vida, que é o sentido da nossa existência, da nossa vida, é o ser Jesus, né? De formas muito variadas, Jesus nos ensina isso, né? Temos o exemplo, volto a falar, de Paulo de Tarso, onde ele compreendeu isso de uma forma magnífica, né? Ele foi elevado ao céu, viu as grandezas do reino de Deus, né? E depois ele chegou à conclusão: eu quero ir para lá, esse lugar maravilhoso. Então ele fez uma experiência, né? Sair do corpo, foi no céu, foi elevado até ver, né, o lugar mais alto aí, onde nós podemos, né, entre aspas, ir. E quando ele voltou transformado, né? Daí ele chega numa brilhante conclusão, né, que a vontade dele é estar lá, nesse lugar maravilhoso, mas em função de estar aqui já nesse corpo, aqui nesse mundo, né, ele disse assim: eu quero estar lá, mas para viver ou estar lá, eu vou ficar aqui e servir a Jesus. Servindo a Jesus aqui, ou seja, procurando ser Ele aqui, é como estar lá nesse lugar maravilhoso que eu fui. Entenderam? Então, servir a Jesus aqui é estar no céu. O que é servir a Jesus? É o encontro das pessoas, é servir as pessoas que estão à nossa volta, procurar servir de todo o coração e não ser servido. Não procurar algo para si, mas ir ao encontro do outro. Com isso, com essa forma de pensar e de agir, depois de algum tempo, Paulo de Tarso chega a dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Palavras muito fortes, né? Que todos nós deveríamos um dia dizer de todo o coração. É esse Cristo vivendo inteiramente em cada um de nós. É Deus que vive, é Jesus que vive em mim. Não vivo mais, né? É entrar no reino de Deus, tá certo? Entrar no seu reino. Que bonito. Dando testemunho da verdade. Então, graças ao exemplo de Paulo, de todos os exemplos, né, de Paulo de Tarso, né, que foi aquele que mais divulgou Jesus, o Evangelho, a igreja é o que é hoje, com toda certeza, né? Então, foi mais um Jesus agindo, né? E Jesus, falando para os seus discípulos, disse: ide aonde eu deveria estar, para fazer o que eu deveria fazer. Então, envia os seus discípulos de dois em dois para fazer o que ele deveria estar fazendo, né? Então ele envia esses discípulos no seu lugar, para ser ele, em todos os lugares onde ele está, para fazer aquilo que ele deveria fazer: curar os doentes, expulsar os demônios, levar as pessoas a entender, né, essa proposta de vida e fazer mudanças em suas vidas. Tá certo? Olha que lindo, meus irmãos, né? Que lindo, que maravilhoso. Então, o testemunho, ele arrasta. E a palavra sem testemunho não tem valor algum. Lembro de uma passagem de São Francisco de Assis, que ele acordou de manhã e falou assim para os seus irmãos: vamos evangelizar hoje, vamos na cidade, né, e vamos evangelizar, vamos em missão evangelizar. Tá bom, saiu ele e seus discípulos e andaram pela cidade, né, seus amigos e seus irmãos. Andaram, ficaram o dia inteiro andando pela cidade, para um lado, para o outro, e chegou no final da tarde, ele disse para eles: vamos voltar para casa, né? Já evangelizamos. E um deles, né, ficou intrigado com o que ele falou, e disse: mas você não falou nada, nós não falamos nada, não. Como é que nós evangelizamos, né? Daí ele disse: evangelizamos sim, através do nosso testemunho.
é muito mais importante com a palavra. Então, o modo de viver, o modo de ser, o modo de se comportar, né? O modo de ir ao encontro das pessoas, de atender as pessoas, né? Com carinho, com amor, com atenção, de conversar com aqueles que estão à nossa volta, né? Esse não necessitar das coisas do mundo, não precisar das coisas do mundo, viver na simplicidade, na humildade, no desapego, né? Viviam descalços, rasgados, né? Não tinham nada, não tinham onde comer, onde morar, o que vestir, não tinha nada. Esse desapego total, né? Onde Francisco chegou a dizer, né, só Deus basta, não preciso de mais nada nesse mundo para ser feliz. Só Deus basta. Que bonito, né, meus irmãos? Então é esse testemunho, né, que Jesus deu, ensinou e espera que cada um de nós possa seguir, tá certo? Na vida, então, pensem nos momentos que você viveu e quis ser algo, mas não conseguiu, né? Se fantasiou, né? Vestiu máscaras, né? Para que pudesse se apresentar perante de alguém, né? Isso não é ser o mesmo. Jesus foi sempre o mesmo e nos ensina a ser sempre o mesmo em todos os lugares. Ah, eu vou conversar com um doutor, tá? Então eu vou me vestir de um jeito para me conversar com um doutor. Agora eu vou lá na favela conversar com uma pessoa muito pobre. Eu vou vestir de outro jeito para conversar com aquela pessoa muito pobre. Com um eu sou de um jeito e com o outro eu sou de outro jeito. Não é assim. Você tem que ser o mesmo em situações diferentes, em lugares diferentes, ser igual ao mesmo comportamento, né? Eu lembro de uma história interessante de uma senhora que eu conheci, onde ela servia café para os convidados sempre nas mesmas xícaras. Não importa quem seja, se era um fulano de tal ou se era uma pessoa simples. O café era o mesmo e as xícaras eram as mesmas. Indagava: por que você não pôs aquela xícara mais bonita? Eu falei: não. Por que eu vou colocar uma xícara mais bonita para ele e para o outro? Não, vou ter que tomar na mesma xícara e o mesmo café. É assim que nós temos que ser, né? Esse comportamento simples, humilde, né? Em todos os lugares, em todos os momentos, né, da nossa existência. Então, quando nós fazemos essas experiências fora do corpo, né, nós conseguimos entender melhor a nossa vida, o sentido da nossa vida, e os valores que nós damos às coisas do mundo, as aparências, não tem mais valor, não tem mais sentido, tá certo? Eu não preciso mais do reconhecimento das coisas que eu faço, não preciso ser elogiado, não preciso de aplauso, não preciso ser destacado perante os outros, tá? Como eu gosto sempre de dizer nas minhas celebrações, somos servos inúteis. Entendeu? Somos tão pequenos perante o nosso Deus, tão miseráveis, não sabemos de nada. Nosso conhecimento das coisas de Deus são tão pequenas. Mesmo sendo tão pequenas, você não consegue seguir, fazer acontecer na sua vida tudo isso que ele ensina, né?
consegue, imagine uma coisa maior, né? É incabível, né? Então, para que então querer ser o que você não é? Então seja você mesmo, né? Por isso que eu gosto de olhar as crianças são tão humildes, tão simples, né? Elas são elas mesmas. Qualquer lugar, pode estar dentro de uma igreja, elas vão fazer as mesmas brincadeiras. Em casa, na casa de alguém, não importa, né? Elas vão ser elas mesmas. Vão ser sempre elas mesmas em qualquer outra situação. Elas não colocam máscaras, né, para lugares diferentes, né? O que elas são em casa, elas são em qualquer outro lugar. E Jesus assim era. Então, para que você possa entender melhor, vou dar um exemplo. Imagine você estando na sua casa, brincando talvez com o seu filho, com o netinho, sei lá, ou uma criança que você conheça bem pequenininha, né, que você está muito ali com ela. Você quer bem, você brinca com ela, rola no chão e faz de tudo aí, as atrapalhadas aí, né? Nessa brincadeira. Tá certo? Tá bom. Agora vai fazer isso em outros lugares, fora de casa, né? Na casa de alguém, em qualquer outra situação aí, faça a mesma coisa, né? Você consegue fazer a mesma coisa em lugares diferentes? Ser o mesmo em todos os lugares? Pois é, deveria, né? Então é esse jeito que nós deveríamos ter, né? Esse jeito de ser o mesmo, conversando com pessoas diferentes, em lugares diferentes, você não se transformar, não precisar se transformar, né, para atuar, vamos dizer, né, em lugares diferentes, né? Seja você mesmo. Como é que você é? Seja do jeito que você é em casa, qualquer lugar, né? Aquela pessoa que você é no seu íntimo. Busque ser, não invente, tá certo? Não busque inventar ser diferente. Todo mundo vai perceber que você está fazendo uma atuação, está sendo um hipócrita, tá certo? Espero que foi esclarecedor, né? Esse vídeo, peço que vocês tenham compreendido, né? E com toda certeza, né, fazer essas mudanças acontecerem na sua vida, né? Então volto a colocar aí a experiência fora do corpo, né? Quando você sai do corpo, você consegue ver o seu interior do jeito que você é. Seus defeitos, suas falhas, o que você deve melhorar, como você deve melhorar. E ao retornar, não tem como não buscar seguir por esse caminho. Tá certo que uma vez que você conseguiu sair do corpo, você já está trilhando, né, essa caminhada, como eu disse, não consegue se não for trilhar essa caminhada, ou pode ser que o seu guia espiritual, se você quiser chamar assim, ou o seu anjo, né, às vezes possa te colocar num lugar desse, para que você aprenda, entenda e depois volte, né, e com aquelas lembranças todas, fala, nossa, eu fiz essa viagem para tal lugar, vi tal coisas, aprendi, e a partir disso vou buscar ser melhor, tá certo? Então não foi mexer no livre-arbítrio, é muito importante o livre-arbítrio. Não foi mexer no livre-arbítrio porque você pode acordar de manhã e dizer assim, foi um sonho apenas. Apenas um sonho. Ou acreditar naquilo tudo e fazer mudanças, né, de comportamentos, de atitudes na sua vida. Quero colocar no finalzinho desse vídeo um outro ponto muito importante, né, que é a intercessão. Quando você reza, ora, né, por uma pessoa, por alguém, né, buscando interceder perante o Pai,
Você é ouvido? Deus te ouve? Pois bem, Deus ouve aqueles que dão testemunho, aqueles que estão caminhando, procurando fazer aquilo realmente que Ele faz. Não ouve os hipócritas. Ficou claro? Então busque na sua vida ver se você está sendo um hipócrita, se está usando máscaras, se conversa com Deus como aquele que está fazendo acontecer realmente na sua vida, ou está querendo enganar a Deus. Não engana. Deus não é enganado, né? Não tem como. Então Ele ouve aqueles que realmente testemunham, dão testemunho da fé, e não ouve aqueles que não dão testemunho da fé. Tem que estar no caminho. Tá? Isso é muito importante, né? Também Deus respeita os livre-arbítrios, né? Dia 27 de agosto foi dia de Santa Mônica, e no dia 28 de agosto foi o dia de Santo Agostinho. Santa Mônica rezava muito, né? Ela se converteu, foi batizada, e rezava muito pelo seu filho Agostinho, que vivia uma vida totalmente desregrada, passando de seitas em seitas, mas não entrava na igreja que ela frequentava, né? A igreja verdadeira de Jesus. Ela passava de seitas em seitas, tinha muitas seitas naquela época, e ele ficava viajando de uma para outra. É uma pessoa perdida no mundo, nos prazeres, teve filho fora do casamento, chegou até a roubar, enfim, estava perdido no mundo. E Mônica, né, no caminho já, pedindo, intercedendo a Deus e dando testemunho, mesmo assim demorou mais de 15 anos para que o seu filho saísse dessa vida. Saiu. Um dia ele passando na frente de uma igreja, ele ouvindo o sermão do sacerdote, chamou a sua atenção, parou para ouvir, entrou, gostou e dali não saiu mais. Fez a sua conversão de vida, né? Se transformou, foi batizado, se tornou sacerdote, bispo e doutor da igreja, Santo Agostinho. Formou uma ordem religiosa com muitos seguidores, né? E dessa ordem religiosa principal seguiram tantas e tantas outras ordens religiosas, né? Em cima dos ensinamentos de Agostinho, e em cima de todas aquelas regras que ele fez de vida, surgiram outras ordens religiosas, mais de 20 ordens religiosas surgiram, né? Seguindo o exemplo de Agostinho. Então, Mônica foi ouvida, se tornou Santa Mônica, pelo seu exemplo de fé, pelo seu testemunho, né? E Santo Agostinho, né? Doutor da igreja. Né? Aí não foi no momento que ela quis, foi no momento que Deus quis, ou se preferir, no momento que Agostinho disse sim, né? É o livre-arbítrio. Deus foi colocando para ele sinais na vida dele, e um dia ele conseguiu perceber esses sinais e fez mudança na sua vida, graças à oração da sua mãe, que deu testemunho de vida. Então, meus irmãos, quer ser ouvido por Deus nas suas preces? Então, avaliem a sua vida, seu modo de vida, se você é uma pessoa misericordiosa, bondosa, se não usa máscara, se busca viver na simplicidade, na humildade, buscando o caminho do desapego, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, não as coisas do mundo. Se você está em paz, viver na paz é estar com Jesus no coração. Você está com Jesus no coração em todos os momentos da sua vida, né? Você quer ser melhor do que o outro, ou quer que o outro seja melhor que você?
Você procura ajudar e não deseja ser ajudado, né? Você ama sem precisar ser amado, né? Você ajuda aos outros sem que o outro te ajude, ou você quer algo em troca? Então, de testemunho da verdade, né? Jesus foi assim, se doou totalmente por nós, e é assim que nós devemos nos doar pelo outro. Espero que tenha entendido, né? Um pouquinho das coisas todas que eu coloquei aí, e não seja um hipócrita, né? Dê testemunho, siga de pertinho Jesus, seja Jesus na sua vida, né? Que é o sentido da nossa existência, da nossa vida, né? Por isso que nós estamos aqui, para procurar ser Jesus. Espero que tenha, você que está até agora aí assistindo esse vídeo, espero que tenha gostado, né? E se gostou, busque se inscrever no canal, muito importante isso, viu? Fique aí ouvindo os textos, né? Busque passar para os outros, compartilhe, né? Num grupo, no WhatsApp, no Face, enfim, onde você quiser, com os amigos, com os parentes, né? E dê um like também, gostou, né? Coloque lá o seu like, né? Isso vai ajudar bastante o canal, né? Porque quanto mais like, né, as pessoas que vão vendo colocam gostei, daí o YouTube vai, né, indicar para os outros, né? E assim o canal vai crescendo e mais pessoas vão poder então, né, ver, assistir, né, essas mensagens, a qual o único objetivo é que você melhore, tenha uma vida melhor, seja feliz. Esse é o sentido de tudo que eu faço, tá certo? Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até a próxima semana, se Deus quiser.